Político e filiado ao PDT desde 2007. Disputou eleições para vereador em 2012 e para deputado federal em 2014, mas não se elegeu. No início de 2018, foi presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco, o ITERP. É professor de um curso social ligado à Universidade Federal de Pernambuco. É também um dos fundadores do movimento Nós Acreditamos e disputa uma vaga de deputado federal nestas eleições. Suas ideias são acompanhadas por milhares de seguidores nas redes sociais, número que disparou depois que assumiu o namoro com a apresentadora Fátima Bernardes. Temos que construir uma política que não se inspira em líderes, mas em representantes das massas, afirma Túlio Gadelha, agora no 20 Minutos, com o cientista político Antônio Lavareda. Túlio, você é um dos fundadores do movimento chamado Nós Acreditamos. Segundo o site do movimento, vocês objetivam discutir a transição da democracia representativa para a democracia participativa. O que exatamente significa isso e qual é a sua expectativa em relação a esse movimento? Então, Lavareda, nossa compreensão é que a democracia representativa está em crise e a forma da gente superar essa crise é construir essa transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa, cada vez mais participativa, onde as pessoas possam atuar diretamente junto a gestões, participando de conselhos, de conferências, né, onde as pessoas possam participar de audiências públicas, né, mostrar como funciona o sistema político de fato e como as pessoas podem atuar dentro da política, no dia a dia, independente de eleições. A internet facilitaria isso? A internet ajuda a conectar as pessoas, né? O site, a gente tem lá uma aba de cadastros, onde a gente consegue trazer as pessoas para essa discussão. Dentro desse movimento existem vários tipos de ativistas, né? Ativistas com relação às políticas públicas de juventude, de diversidade, né? Da questão LGBT, ativistas de movimento negro também, né? Principalmente. Eu acho que hoje a gente tem quase 1000 pessoas que estão cadastradas dentro dessa plataforma, são entusiastas, ativistas políticos que eles querem participar da política no dia a dia, não só em época de eleição. Olha, há outros movimentos também, Brasil afora, né? Que surgiram sobretudo nesses últimos anos, 2, 3 anos, outros movimentos, que também têm objetivos políticos, embora se caracterizem como movimentos não partidários. Como é que você concilia, no caso do seu movimento especificamente, como é que você concilia isso com a militância em um partido político específico, o PDT? Todos esses movimentos são suprapartidários, né? Quer dizer que ali dentro tem pessoas que são filiadas a partidos políticos e outras que não são filiadas, né? Ou seja, estão acima de partidos, né? Os movimentos, de certa forma, eles defendem ideias, defendem causas. Eu percebo que a legitimidade dos partidos hoje é muito questionável por conta das alianças, né? As alianças que são feitas entre os partidos políticos são alianças pragmáticas, né? No intuito de eleger sempre aqueles deputados que já estão no poder, aqueles presidentes de partido, e não são alianças programáticas. Os movimentos, eles surgem muito nesse intuito de construir uma plataforma de ideias dentro desse espectro, né, onde candidatos possam participar e atuar na política defendendo aqueles ideais. Tem movimentos que puxam mais para o campo da direita, mais conservador, tem movimentos mais no campo da esquerda, mais popular. Eu acho que hoje fazemos parte do Nós, né, que é um movimento nacional, e o Nós Acreditamos, ajudamos a fundar aqui em Pernambuco, é um movimento que funciona aqui no estado de Pernambuco. É um movimento especificamente estadual, é isso? Isso, Nós Acreditamos, ele funciona apenas no estado de Pernambuco. Você fez política estudantil, né? Antes, provavelmente, de ingressar no PDT e antes também de participar desse movimento ao qual você aludiu há pouco. O que é que você trouxe da sua experiência na política estudantil? Hoje, lembrando a sua trajetória nessa fase da sua vida, o que é que você acha que isso lhe propiciou como algo que você tem incorporado hoje à sua vida política? Então, Lavareda, eu acho que o movimento estudantil ele te ajuda a trazer uma visão mais holística sobre a realidade do estudante, né? A gente percebe que muitos estudantes hoje eles olham muito para o seu curso, para a sua vida acadêmica e o desdobramento na vida profissional. No meio estudantil, essa discussão dentro do movimento estudantil ajuda a entender como são investidos os recursos na educação, quais são as prioridades dos governos, né? Ampliar a visão de mundo da garotada. Ampliar a visão de mundo dessa turma, né? E isso é uma porta posso dizer, de entrada para discutir outros horizontes, né? Cumprir uma função muito importante na minha vida política.
Olha, você foi candidato já 2 vezes, né? Foi candidato em 2012, candidato a vereador, e depois em 2014 foi candidato a deputado. Esse ano você vai estar disputando a sua 3ª eleição. Mais uma vez, uma pergunta aí que pede que você olhe para trás um pouco. O que é que foi importante como experiência naqueles 2 momentos eleitorais que você acredita que vai lhe ser útil nesse ano? Então, em 2012, disputei para vereador no Recife, fiquei como suplente, né? Na época, fui um dos jovens mais votados, principalmente os que não são filhos de político, né? Por que partido? Pelo PDT. Você sempre foi do PDT? É o meu primeiro e único partido. O PDT tem 11 anos de filiação ao PDT, né? Nessa eleição, a gente teve uma expressão eleitoral bem interessante, né? Diante de outras candidaturas, mas eu acho que o que marcou de fato nessa eleição foi um movimento que nós coordenamos chamado Não Reeleja, que a gente mostrava o porquê que o eleitor recifense não deveria votar em nenhum dos vereadores recifenses de mandato, né? O movimento Não Reeleja tomou uma proporção a nível municipal bem expressiva, e em outras cidades também movimentos semelhantes começaram a surgir. Já em 2014 disputei o mandato para deputado federal, né? Tratando pautas federais. Eu acho que fui, da minha coligação, o candidato que mais participou de debates em universidades e em rádios. Todas essas eleições, elas talvez não logrem um êxito eleitoral, né? Mas sem dúvida um êxito político a gente teve nesses processos, né? E um aprendizado, né? Principalmente como funciona o sistema político e como o sistema político é cruel aqui no Brasil. Túlio, você no final do ano passado, você tinha 7 mil seguidores no Instagram, que é uma das redes sociais mais importantes aí, bastante utilizadas por candidatos hoje também. E nesse momento você tem 600 mil seguidores, deu um salto expressivo, se tornou aí uma espécie de celebridade das redes sociais. Como é que você imagina, né, que essa condição, esse número, não é, superlativo de seguidores nas redes, poderá vir a se traduzir efetivamente em votos para o candidato Túlio Gadelha? Mas o Túlio vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. No aniversário Casa Pio 90 anos você concorre a grandes prêmios. Compre o presente do seu pai com prazo 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. Você paga a primeira prestação 60 dias depois e pode ganhar grandes prêmios. Aniversário Casa Pio 90 anos. Mais moda para o seu pai. Mais prêmios para você. Um ano de festa com 9 Ford Ka. Casa Pio 90 anos, sempre na moda. O amor, ele já existia antes mesmo delas chegarem. Adotar é amar e receber um amor que ninguém imaginava. Nossa casa, hoje ela é completa. A adoção é uma via de mão dupla, é amor que vai e amor que vem. E nossa família aumentou e muito. Adote. O amor que você recebe é muito maior do que o amor que você dá. Adote Legal. Procure o Juizado da Infância e Juventude ou informe-se nas redes sociais. Apoio Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O Estilo Moda Pernambuco está chegando para mais uma edição. De 26 a 30 de julho, você acompanha toda a programação acessando ne10interior.com.br. Estilo Moda Pernambuco. Oferecimento: Michele Lingerie. Você linda, segura e confortável. Fone 3731-1938. Isca Viva, a sua moda praia em Santa Cruz e Caruaru. Nos visite nas redes sociais. Se mantenha bem informado e conectado. Faça ou renove sua assinatura JC e leve um tablet Multilaser 3G de 10 polegadas. Consulte nossas ofertas. Acesse assinejc.com.br ou ligue 3413-6100. Jornal do Comércio. Pernambuco em primeiro lugar. Você sabia que em 2016, 14 mil pessoas morreram de AIDS? Muitas delas sem um tratamento adequado. Pessoas comuns, como eu e você, mas que a sociedade muitas vezes não quer enxergar. O GTP+, auxilia no tratamento de pessoas vivendo com HIV e precisa de sua ajuda para continuar dando essa assistência. Não feche os olhos para essa causa. Ligue 32 31 0905. No
bloco anterior, eu perguntava a Túlio Gadelha que papel ele imagina que as redes sociais terão na tradução dessa condição de celebridade que ele assumiu em termos de número de seguidores para votação efetiva na sua postulação à Câmara Federal. As redes elas cumprem uma função importante de fato, Lavareda. A gente tem uma quantidade expressiva de seguidores, mas são seguidores em todo o país, né? Para Pernambuco, para um projeto de candidatura a nível de Estado, né? O que importa são os seguidores que estão aqui hoje no Estado de Pernambuco, né? Mas, assim, a política ela tem que ser feita com o pé no chão, conversando com as pessoas, né? Acho que as redes elas facilitam porque você consegue disseminar um pouco das suas ideias e absorver um pouco, né? Você consegue ter essa troca, dialogar com o público. Mas isso não invalida a campanha tradicional que tem que ser feita também com o pé no chão, olhando olho no eleitor, participando de debates. Eu acho que ajuda, mas não é o suficiente, né? Ajuda, mas não resolve. Você tem criticado com frequência o que você chama de herdeiros, o papel dos herdeiros, entre aspas, na política eleitoral. Eu especifique melhor, o que é que você chama de herdeiros, Perfeito. no caso? Olha, aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo, a gente vive uma situação de oligarquias familiares no poder, né? Você vê filhos de prefeitos disputando mandato, filhos de deputados, ex-deputados, filhos de senadores, né? Ou seja, são pessoas que não têm um histórico de luta em defesa de causas sociais e que estão ali para preencher ou então para manter aquele espaço político daquele oligopólio mesmo familiar, sabe? A gente defende que é preciso ter candidaturas que tenham esse histórico de luta, candidaturas que sejam propositivas. As pessoas podem participar da política. Mas quando você critica provavelmente essa questão dos herdeiros, você não pretende que se devesse interditar a participação de alguns deles na cena pública, né? Porque provavelmente muitos deles são de fato vocacionados para isso. Pois é, são inspirados nos pais, não tem problema. Só que é diferente de uma profissão, de um médico, de um professor, de um advogado, né? Que aquele filho precisa prestar um vestibular, né, passar, terminar o curso. Na política não é assim que funciona, né? É o político, é o pai que põe a mão na cabeça do filho e leva ele... Às vezes é a simples condição de filho, né? Às vezes é a simples condição de filho, ele já herda toda aquela estrutura de poder e financeira, né, para poder construir aquele mandato. Isso é muito ruim, porque renovam-se as caras na política brasileira, mas não se renovam as práticas de fato. Túlio, você também tem criticado com frequência o que você chama falta de democracia interna nos partidos políticos. Ou seja, a dificuldade de oxigenação dos partidos, a dificuldade, né, de que a vida partidária seja de fato controlada pelas bases, pelos seus militantes. Isso se mostra aí no número de comissões provisórias que há em todo o país, né, com o mando partidário bastante centralizado. Na sua experiência, pessoal, 11 anos de PDT, o PDT pernambucano tem democracia interna? Então, Lavareda, pouquíssimos partidos políticos no Brasil são democráticos de fato, né? Nenhum filiado, novo filiado que entra em um partido quer entrar para levantar a bandeira. Ele quer entrar para ser formado politicamente, para disputar mandato, para ser protagonista da sua história, né? Mas não é o que acontece nos partidos políticos hoje no Brasil, né? E o PDT aqui em Pernambuco, infelizmente, vive um estado de comissão provisória há mais de 20 anos. Ou seja, uma comissão provisória que deveria ter uma vigência de 6 meses e ser renovada no máximo uma ou outra vez para poder se organizar e eleger uma direção estadual. Ela foi renovada mais de 40 vezes, né? Em 4 anos, eu reuni 2 vezes com a direção estadual do partido, né? Ou seja, ainda falta muita democracia interna no meu partido, infelizmente. Ainda nessa pegada do PDT, o PDT tem um candidato à presidência, Ciro Gomes, né? Pontua aí entre 7% às vezes 10%, dependendo das pesquisas. Aqui no estado de Pernambuco mesmo se aproxima desses 10%. Em alguns levantamentos. E a imprensa noticiou que você foi convidado para ser coordenador da campanha de Ciro Gomes no Estado. Qual é a expectativa sua? O Ciro Gomes, num determinado momento, pareceu avançar na direção da esquerda, tentando alianças com partidos desse campo. Em outro momento, pareceu oscilar o que se chamaria centro-direita, tentando alianças, coligações com partidos desse campo. E hoje não há uma definição muito clara de qual rumo ele seguirá. Como é que você vê aí a expectativa, qual é a sua expectativa com relação
a candidatura de Ciro, ele vai conseguir montar um arco de aliança razoável, vai fazer um voo solo, ou seja, apenas com PDT ou basicamente com PDT? Quais são as expectativas que os eleitores dele podem ter com relação ao seu desempenho? Olha, é natural que qualquer candidato a presidente da República comece a dialogar com outras forças políticas para poder convencê-las do seu projeto nacional, né? Até necessário para montar coligações. Sem dúvida, montar coligação, ter tempo de televisão. Tempo de televisão e rádio. Pois é, Ciro é um candidato que ele tem se mostrado, quem tem acompanhado o debate sabe disso, preparado para governar nosso país, né? Tanto que esse tempo de televisão é muito importante para a gente, né? A gente tem muita coisa para falar. Agora, lógico, eu, enquanto ativista político do meu partido, enquanto militante, enquanto filiado, eu prezo por uma coligação que esteja mais nesse campo que de fato eu vejo o meu partido, né? O PDT é um partido de esquerda, né? Na sua essência. A gente tem tentado construir alianças com o PCdoB, com o PSB. Existia um diálogo mais com esse centrão, né? Com o PP, com o PR, e que isso é natural, que existe esse diálogo no intuito de se fazer essa construção. Mas eu fico muito aliviado quando eu vejo esse centro se afastando do PDT. Porque com que argumentos eu poderia defender essa aliança? O Ciro ficou triste com esse afastamento, mas você ficou feliz. Eu fiquei feliz porque eu prezo por uma aliança ideológica coerente, né? Uma aliança que defenda ideias, né? E seria muito difícil para mim defender, por exemplo, a aliança com o PP, o partido de Maluf. Uma coisa, você falava há pouco e reconhecia a importância do tempo de televisão e de rádio. Aliás, é um mantra nas campanhas eleitorais brasileiras, a importância desse tempo de TV e rádio. Mas, de pouco tempo para cá, e já há também quem diga que, sobretudo na eleição desse ano, se coloca a questão das redes sociais. Em que medida as redes sociais podem eventualmente substituir, no caso de uma candidatura de esquerda, como a candidatura de Ciro, pode substituir, ou melhor dizendo, poderiam compensar essa ausência de tempo mais largo, uma latitude maior de tempo de televisão e de rádio? Eu não acho que substitua, né? Eu acho que são dois meios de comunicação diferentes, né? Uma boa parte do nosso povo, do eleitor, ele não tem acesso a redes sociais, né? As redes sociais estão segmentadas em uma parte do público grande, mas não em todo. Quanto à televisão, a maior parte do povo brasileiro tem televisão e assiste televisão, né? É importante se ter tempo de televisão, de fato. Eu mesmo fui candidato em 2 eleições, e nas 2 eleições fui retirado da televisão. Na primeira tive 24 vezes menos tempo de televisão do que outros candidatos, né? E na segunda fui retirado no meio da propaganda eleitoral para dar preferência a candidaturas que têm grau de parentesco com políticos, né? Já de mandato, com políticos que têm história no meu partido, né? E isso é muito ruim, né? Você percebe que existe uma resistência dos próprios partidos políticos com aquelas novas figuras que vêm para querer mudar a política. E a gente tenta mudar esse sistema, principalmente. Túlio, trazendo a nossa reflexão aqui para o Estado, em que candidato você aposta as suas fichas, independentemente das opções do PDT? Todas as candidaturas eu acho que cumprem uma função importante nesse cenário, mas 2 candidaturas em especial têm se destacado, né? Eu acho que a de Júlio Lócio, né, pela história dele enquanto gestor, ele foi um bom gestor e ele tem feito uma campanha propositiva, e a de Marília pelo sentimento, né? Pelo fato de existir tentativas sucessivas de retirar a candidatura dela e o povo pernambucano não admite isso, né? E eu vejo que essas 2 candidaturas têm crescido bastante, principalmente a de Marília, né? Túlio, você tem hoje uma massa expressiva de seguidores nas redes sociais. Supõe-se que boa parte desses seguidores deve ser jovens, 16 a 24 anos. E há analistas que apontam a possibilidade de nós termos um número extraordinariamente elevado de não voto, ou seja, de alienação, de não participação na eleição desse ano, sobretudo desses jovens. O que é que você imagina que um candidato como você pode fazer, né, para convocar, para estimular esses jovens à participação? Primeiro a gente precisa explicar como funciona o sistema político, né? E criticá-lo, né? A gente tem que ter uma visão mais holística sobre o sistema e chamar o jovem não para levantar bandeira. Eu acho que a gente vive tempos onde a gente não acredita mais em líderes, a gente precisa de representantes. E esses representantes, eles têm que ter legitimidade no discurso, né? Eles têm que vir dessa realidade, né?
Eu fico até envergonhado enquanto pré-candidato, às vezes, quando vejo um outro candidato andando numa feira de uma cidadezinha do interior ou indo para um terminal de integração de ônibus. Aquela nunca foi a vida deles, né? A gente vê muitos candidatos que se destacam pelo poder financeiro, aquisitivo, de marketing e conseguem construir estruturas de campanha megalomaníacas, né? Mas aquela realidade onde o povo está diariamente não é a realidade dele. Eu acho que essa geração, a gente chama tem que construir nova política, né? A política 2.0, que tenta não se inspirar em líderes, mas tenta trazer representantes de fato que venham das massas. É o caso de Marielle, por exemplo, né? Marielle era uma mulher negra, lésbica. Vereadora assassinada no Rio de Janeiro. A vereadora assassinada no Rio de Janeiro, pois é, do PSOL. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem tentado mostrar através das redes que a gente pode ter pessoas comuns hoje nos parlamentos. Túlio, uma última pergunta para encerrar a nossa conversa. E agora uma pergunta inescapável, né? Eu vou listar 3 fatores que, teoricamente, poderão ser importantes para a sua votação nesse ano. O primeiro deles é uma trajetória política, 11 anos de filiação a um partido militante, onde você desenvolveu e acumulou conjunto de ideias próprias. O segundo fator é o fato de você vir assumir a coordenação de Ciro Gomes na região metropolitana do Recife, sendo ele um presidenciável de esquerda que terá com certeza que atingirá um patamar bastante razoável de votos que pode servir de umbrella, de guarda-chuva para a votação de um deputado federal. E o terceiro fator, o fato de você ter se tornado, de certa forma, uma celebridade no mundo político, sobretudo aqui em Pernambuco, por ser publicamente reconhecido como namorado de uma jornalista e apresentadora famosa, Fátima Bernardes, da TV Globo. A minha trajetória me dá o conteúdo e a legitimidade para defender o que eu defendo, certo? A coordenação da campanha de Ciro me dá a responsabilidade de conduzir um projeto nacional aqui no nosso estado, na região metropolitana. E meu relacionamento nada tem a ver com minha vida política. Acho que minha vida pessoal só traz essa visibilidade, né? Que não tem conteúdo de fato político, mas talvez seja interessante, né, essa visibilidade para esse momento político que a gente vive, principalmente da importância das redes sociais. Né? Para chamar a atenção para um personagem político que você é. Isso, pode ser, né? Mas eu costumo separar bem as coisas, né? Eu costumo não misturar. Obrigado, Túlio Gadelha, por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. TV